O objetivo dessa minha palestra aqui é ser um pouco mais provocativo, tá? Começando pelo próprio título, né? E é uma pergunta para vocês, é uma provocação, né? Que é se vocês estão preparados para o tsunami tecnológico que está vindo, né? Então, por que esse título, né? Se a gente olha esse tsunami tecnológico que a gente está vivendo, na verdade, ele só está começando, tá certo? Vocês podem pensar que já tem muitas tecnologias novas, mas na verdade é o contrário, tá? A gente só está vendo uma ponta do iceberg ainda. Uma pergunta: quem aqui começou o curso aqui no FMG, né, até agosto de 2022? Quem começou o curso aqui, algum curso até 2022? Então, a maior parte começou depois do 2022, correto? Agosto de 2022. Então, para quem começou depois do 2022, né, vocês estão no ano 2, né, ChatGPT. Né? É a nova forma aí de contar o tempo, né? Bom, então o objetivo aqui dessa palestra, né, é fazer uma reflexão sobre como essas diferentes tecnologias nos colocam diante da maior mudança, né, social e econômica que nós passamos pela humanidade. Então, nós estamos vivendo hoje um mundo que nunca na história da humanidade o homem passou. Nunca. Esse é um momento completamente diferente. É um momento que as coisas estão de tal forma diferentes de tudo que já havia, que a gente tem que começar a pensar no mundo de uma forma que não é igual o que a gente tinha antes, tá? E essas tecnologias, elas não são passageiras. Esse é um outro ponto importante. Essas tecnologias aqui, elas vieram e vieram para ficar, né? E essa é uma verdadeira revolução, né? Que vai mudar absolutamente tudo que a gente... Vai mudar absolutamente tudo nas nossas vidas, tá? Então, a grande pergunta, né, a grande provocação é se você está pronto para surfar essas tecnologias. Se você... Bom, se vocês estão prontos para surfar essa tecnologia ou serão arrastados por ela. Então, essa palestra, ela basicamente tem 3 partes, tá? A primeira parte, eu vou falar sobre as tecnologias, tá? Depois eu vou falar sobre outras coisas. Então, aqui um pouco sobre as tecnologias, né? Então, quando a gente fala desse tsunami tecnológico, né, afinal de contas, quais são essas tecnologias? Tá certo? Na verdade, existem várias tecnologias que a gente poderia listar, tá? Eu listei algumas delas aqui, né? A IA generativa, a IA, né, super inteligente, que é um novo nome, está substituindo a IA geral. A computação quântica, né, que o Omar mencionou agora mesmo, computação na borda com novas tecnologias de comunicação, né, 5G, 6G, interfaces entre mente, cérebro e computador, biotecnologia computacional, né, robótica e várias outras. Então, falando aqui rapidamente sobre essas tecnologias, né, o que é a IA generativa, né? IA generativa nada mais do que são sistemas que criam conteúdo original, então diversos tipos de mídias, né? Texto, imagens, código, música, etc., né?
a partir de padrões aprendidos dentro de um grande volume de dados, né? E essa é uma coisa interessante, porque a IA ela é um grande guarda-chuva, tá? E existem vários tipos de técnicas de IA, tá? E a IA, quando a gente fala hoje em dia, a gente está falando de IA baseada em dados, mas existem outras técnicas de IA que não são baseadas em dados, tá? São baseadas em modelos lógicos, tá? Em formalismos matemáticos, então são outras técnicas que hoje em dia a gente não vê muito, tá? E o que é IA, né, super inteligente, né? Que, como eu disse, é um nome que vem substituir a IA geral. Essa IA super inteligente é uma IA que supera significativamente a capacidade cognitiva humana em todos os domínios do conhecimento, né? E é interessante, quando surge os primeiros LLMs, né, agora em 2018, 2019, o pessoal começou a pensar nessas IA super inteligentes e falaram, olha, em 50 anos, possivelmente, nós teremos uma IA super inteligente, tá? Quando a gente olha hoje em dia, as previsões que a gente tem é que essa IA super inteligente estaria disponível dentro de poucos anos. Bom, como isso são previsões, se isso vai acontecer ou não, né, a gente terá que aguardar. Eu particularmente acho que nós estamos ainda longe disso, tá? A computação quântica, né, como o Omar falou, né, são um processamento de informação usando propriedades quânticas para resolver problemas específicos, né, que a gente tem, né, muito mais rápido, né? Então, é um outro tipo de tecnologia que está vindo, né? A IBM é uma empresa que tem investido imensamente no projeto de computadores quânticos, tá? Eles têm, inclusive, online um simulador que permite você desenvolver algoritmos para essas máquinas, tá? Então, é uma coisa muito interessante. A computação na borda, juntamente com tecnologia de comunicação celular, né, 5G, 6G, permite esse processamento mais perto das pessoas, de onde os dados estão sendo gerados, tá? Com uma conectividade ultra rápida para aplicações em tempo real, tá? Então é isso que a gente está vendo. Então, por exemplo, vários desses, né, dessas tecnologias, e uma das tecnologias, por exemplo, que o Omar citou, né, processadores neuromorfórmicos, né, permitem esse processamento, né, na borda, né. Essas interfaces cérebro-computador, né, permitem a comunicação direta entre sinais neurais e dispositivos digitais, eliminando essa necessidade de interfaces físicas, né. O Stephen Hawking, por exemplo, ele usava um desse tipo de interface para ele poder se comunicar, né, físico britânico, né. A biotecnologia computacional, essa convergência entre biologia e computação para manipular sistemas vivos e criar soluções baseadas em processos biológicos. E isso é uma das áreas que potencialmente, para nós seres humanos, é uma fonte de extremo perigo. Existe uma técnica de manipulação genética, que não sei se já ouviram falar, chamada CRISPR. Essa técnica CRISPR, basicamente o que ela faz, você tem lá uma fita de DNA, você consegue cortar um pedaço dessa fita e substituir essa fita, esse pedaço, por uma outra manipulação, por um outro, né, tipo de proteínas, aminoácidos ali dentro, tá certo? No Brasil, por exemplo, a Embrapa, que é essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ela tem feito pesquisas fantásticas em cima disso, tá? Então, por exemplo, a produção de novas, né, sementes para uma determinada cultura, tá certo? Por exemplo, para soja, para milho. Então, ao invés de você ter uma cultura que você vai ter que jogar um agrotóxico para combater uma praga, o que você pode fazer é, na próprio DNA dessa cultura, você colocar um mecanismo que é imune a essa praga,
tá? Então, esse é um tipo de pesquisa que tem sido feita, né? E, finalmente, aqui a robótica, né? São sistemas autônomos que percebem, decidem e agem em ambientes complexos, integrando IA, sensores e atuadores, né? Hoje em dia, existem vários tipos de robôs, inclusive chamados humanoides, que não sei se você já... né, que estão disponíveis, inclusive, para serem comprados, tá? Que fazem várias atividades, né? Eles têm um equilíbrio fantástico, conseguem correr, etc., né? Muito bem. Então, o que a gente está falando aqui são de tecnologias que estão criando essa quarta revolução industrial aí, que começa no início desse século, né? Então, o que vem a ser essa quarta revolução industrial, né? Nada mais é do que a integração dessas tecnologias todas. A gente está passando por transformações profundas, né? Onde, de alguma forma, essas tecnologias estão sendo combinadas, né? E isso está apresentando desafios para nós, seres humanos aqui, que como que a gente vai tratar de tudo isso, né? Essas são tecnologias que elas estão muito presentes hoje nos países chamados de primeiro mundo, então na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, né? Na Europa, no norte da Europa, né? Na Austrália, Japão, China, né? E uma coisa que a gente tem que começar a pensar, como será que essas tecnologias estarão disponíveis daqui a 10, 15, 20 anos na América Latina? E na África? E no Sudeste Asiático? Será que essas tecnologias estarão, né, disponíveis numa escala que possivelmente estarão nessas outras partes do planeta, né? Então, essa quarta revolução industrial, ela trata, né, transforma todos os setores da vida humana, né? Absolutamente tudo, né? Hoje em dia, não existe absolutamente nada que o homem faça que não esteja sendo tocado por essas tecnologias, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção. A produção industrial está mudando, né? O mercado de trabalho está mudando, né? E a gente precisa de pessoas com novas habilidades, novas capacidades, né? Novas profissões estão surgindo, várias profissões estão deixando de existir, né? E a sociedade? Então, quais são os reflexos que isso está trazendo para a sociedade? Então, a sociedade está mudando, né? Nas relações de trabalho, no consumo, né? E na forma da gente viver, né? E o meio ambiente? Como que isso vai ter impacto, né? A gente precisa de soluções sustentáveis, a gente precisa, então, por exemplo, né, terras raras, né, que são esses minerais usados, por exemplo, para a fabricação de baterias, né, extremamente eficientes, né, o lítio, né? Aqui em norte de Minas, na região diamantina, a gente tem várias regiões lá onde o lítio está sendo explorado. E para processar o lítio, a gente precisa de um consumo de água muito grande. Então, quais são os impactos disso, né? Certo? Então, quando a gente olha, né, essas 4 revoluções industriais, começando com a primeira, né, que foi, né, a máquina a vapor lá em meados, final do século XVIII até hoje, a gente está vendo que o mundo está mudando muito. E se a gente olha, né, o que o mundo passou, né, pegando aqui a partir da década de 1930 até hoje, né, as diferentes tecnologias que foram propostas, né, você pega aqui, né, na década de 1960, 70, né, os primeiros celulares, né, o primeiro celular ele tinha um apelido de tijolão, né, porque literalmente ele era um tijolo, né, que quando acabava energia,
outra função dele, tá, era para jogar em alguém e isso ia machucar mesmo, né? E uma outra coisa que é muito interessante da gente ver é o seguinte: quando a gente olha, né, essas 4 revoluções, então aqui vocês estão vendo aqui máquina a vapor, né, depois a corrente elétrica, né, tecnologias ligadas primeiro, né, vem telégrafo, fotografia, depois vem corrente elétrica, depois vem internet, circuitos integrados, etc. Na hora que a gente olha, né, esse último pico lá no final, uma coisa muito interessante que a gente tem é o seguinte: essas conjunção dessas tecnologias estarem disponíveis quase que simultaneamente. Então, essa onda tecnológica, ela não vem única e exclusivamente por uma única tecnologia, mas sim por uma combinação de tecnologias, tá? Onde a inteligência artificial é uma parte central disso, mas não é a única que está por trás disso, tá? E uma coisa muito interessante que eu gosto de falar, não sei se vocês sabem, né? O Prêmio Nobel de Física do ano passado, né, foi anunciado em outubro do ano passado, foi dado para 2 cientistas da computação, né, o John Hopfield, né, e o Geoffrey Hinton, né, e eles ganharam o Prêmio Nobel de Física, né, o Hopfield, porque na década de 80, 90, ele propôs um tipo de rede, né, um tipo de rede neural, né, que a gente chama de rede Hopfield, né, que era baseada em conceitos da física estatística, né? E o Geoffrey Hinton foi um outro cientista da computação que ele avançou no modelo da rede neural de Hopfield e propôs as redes, né, de aprendizado profundo baseado em máquinas de Boltzmann. Então, uma coisa muito interessante é a gente ver princípios da física sendo aplicados para criar objetos artificiais. E a pergunta é: quais serão os avanços que nós teremos daqui a 20 anos, 30 anos? Nós continuaremos a usar os tipos de redes neurais que nós usamos hoje, ou nós passaremos a usar outros tipos de estruturas artificiais que não existem hoje ainda, né? Se a gente olha, né, qual que é o salto de conhecimento que permitiu que a gente tenha hoje, por exemplo, ChatGPT? Qual é o salto tecnológico que nós tivemos que permitiu hoje nós termos o ChatGPT? Quem fala? Não é exatamente as redes neurais profundas, mas um tipo de modelo chamado Transformer, né? Transformer foi uma forma de modelar as redes neurais e tudo isso proposto pelo Google num paper publicado em 2017, né? Que o título tem, né, Attention is all you need, né? Não sei se já ouviram falar desse paper. Isso que permitiu criar, né, as LLMs hoje, que a gente tem hoje, tá? Então, o Prêmio Nobel de Física do ano passado tem tudo a ver, né, com conhecimento básico. E o Prêmio Nobel de Química? O Prêmio Nobel de Química do ano passado foi dado para 3 cientistas. O David Baker, ele é um professor da Universidade de Washington, no estado de Washington, nos Estados Unidos. E uma coisa muito interessante que ele fez foi o seguinte: na década de 1990, ele viu que, dados os 20 aminoácidos diferentes, ele começou a fazer um processo combinatório. Como que eu posso combinar, tá, esses 20 aminoácidos para criar novas moléculas, novas proteínas? E aí, baseado nessa ideia, tá,
2 cientistas da Google de Londres, né, o Demis Hassabis e o John Jumper, eles criaram um modelo de IA chamado AlphaFold 2, que pega esses 20 aminoácidos, começa a manipular através de um processo combinatório e, usando técnicas de IA, essas moléculas resultantes dessa combinação começam a ser avaliadas. E com isso, eu começo a projetar, por exemplo, novos medicamentos. Tá? Então, o ponto que eu queria chamar a atenção aqui dessas novas tecnologias é que tanto o Prêmio Nobel de Física do ano passado, quanto o Prêmio Nobel de Química do ano passado, vieram em consequência das novas tecnologias, principalmente baseadas em IA. Tá certo? E isso nunca houve, né? Tá certo? Então, né, como que a gente pode se preparar para esse tsunami tecnológico que está vindo? Né? Então, o primeiro takeaway para vocês aqui é isso. É conhecer e entender essas tecnologias que nós, seres humanos, passaremos a usar para sempre. Então, essas tecnologias, elas não são passageiras. Essas tecnologias, elas terão um impacto extremamente profundo nas nossas vidas. Tá? Então, é isso. E não tem outro caminho. Então, vocês têm que estudar, estudar e estudar. Ou seja, ter o que a gente chama de um mindset de aprendizado de longo prazo. Tá? Uma pergunta. Vocês vão ao médico. Essa é uma provocação que eu sempre faço para alunos que tiveram aula comigo. Você vai ao médico, aí está escrito lá sobre a porta do consultório dele: a última vez que eu abri um livro de medicina foi no ano 2000. Você entra ou não entra nesse consultório? Alguém aqui entra? Né? Uma resposta que um aluno me deu uma vez foi: dependendo do preço da consulta, eu entro. Bom, quanto que vale a sua vida? Vale o preço daquela consulta? Então, gente, quando a gente fala do conhecimento que o médico deve ter, a gente espera, né, que esse médico continue a estudar para o resto da vida dele. Isso também não seria verdade para nós da nossa área, né, que estamos aqui ligando dentro da grande área desse guarda-chuva de computação, informática? Isso não seria verdade para nós também? Então, isso é importante, e é muito importante que a gente tenha uma visão crítica dessas tecnologias. Tá? Então, não é pelo fato que a tecnologia existe que a gente deve passar a usá-la imediatamente. Tá? É extremamente importante que a gente tenha uma visão crítica dessas tecnologias. Então, a gente tem IA hoje em absolutamente tudo. Né? Então, falando aqui rapidamente, né, o que é inteligência? Né? Inteligência é a capacidade que nós temos de compreender, aprender, raciocinar, resolver problemas, adaptarmos a novas situações e aplicarmos conhecimento para enfrentar desafios. Então, quando a gente fala de inteligência, dependendo da área que a gente está, isso pode variar um pouco, mas tipicamente envolve processamento de informação. Então, você pegar dados, processar, analisar. Então, um aspecto extremamente importante disso é qual que é a qualidade do dado que eu estou recebendo, qual que é a qualidade da informação que eu estou recebendo. Não é isso? Então, se você pega um dado que mostra, por exemplo, né, o Barack Obama sendo preso no Salão Oval e o Trump rindo, aí você fala: olha, essa informação, ela é válida ou não? Porque se ela é válida, significa que eu devo processar. Mas se é uma informação que ela é inválida, faz sentido eu trazer para dentro do meu sistema? Vocês
Vocês estão percebendo? Então, tudo começa com a qualidade do dado que eu estou obtendo. Tá? E quando a gente obtém dados, gente, tá? Rapidamente, há uns 10 anos atrás, eu estava fazendo um trabalho, um aluno estava fazendo um trabalho, fazendo uma caracterização de dados de sensores da cidade de Londres, da região metropolitana de Londres. E ele começou a observar que esses dados de temperatura, né, a gente está obtendo dados de temperatura, né, ao longo de um período lá de 2 semanas, e estava havendo variações. Mas claramente você tinha uma curva com um perfil mais baixa e uma outra curva com o mesmo perfil mais alto. E a gente começou a observar sensores de temperatura em regiões próximas, um dava um valor na curva mais baixa e o outro sensor dava um valor na curva mais alta. Assim, mas o que está acontecendo? Alguma ideia do que poderia estar acontecendo? Uma coisa simples. Nós estamos falando de Londres. Temperatura na Inglaterra, ela é medida em qual escala? Fahrenheit. Mas tinham sensores calibrados para medir a temperatura em graus Celsius. Então, graus Celsius, você tinha um padrão mais baixo, graus Fahrenheit mais alto. Então, se eu uso esses dados, que supostamente são corretos, simplesmente considero tudo da mesma escala, o que eu vou ter? Eu vou ter dados totalmente misturados que não fazem o menor sentido. Então, o primeiro passo é eu garantir que a qualidade desse dado, né, seja boa para eu poder efetivamente usar esses dados. Tá? Então, eu vou ter que processar essas informações, né? Eu vou ter que raciocinar e resolver problemas usando esses dados. Eu vou aprender. Eu vou ter que registrar os resultados desses dados para eu poder, eventualmente, utilizar isso mais à frente. Tá? Eu vou criar. Então, eu vou trazer coisas novas que eu não tinha antes. E, eventualmente, eu vou adaptar, tá, essa experiência que eu tive para outros contextos, né, parecidos, onde eu possa vir a usar. Tá? Então, existe um professor de Harvard, né, o Howard Gardner, que ele propôs uma teoria da inteligência múltipla, né, onde a gente fala, na verdade, que a inteligência, na verdade, é dividida, segundo ele, em 9 partes, tá certo? E a inteligência, no final, é a combinação de características herdadas, experiências ambientais pertinentes. Então, ele fala, né, que inteligência é uma propriedade de todos os seres humanos, né? Ela é a dimensão na qual nós, seres humanos, diferem, né? E é a maneira como alguém realiza uma tarefa em função de seus objetivos. Então, o Gardner, ele propõe essas 9 áreas aqui de inteligência, né? Naturalista, espacial, intrapessoal, linguística, né? Movimento corporal, interpessoal, existencial, lógica, matemática, musical, né? E tem, né, essas múltiplas inteligências que aparecem do outro lado, né? Sendo que o Gardner, ele propõe essas 9 tipos ali, e tem um tipo a mais que o Gardner propõe, tá? Que é a existencial. Olha que coisa interessante. Existencial. Estão lembrados do Geoffrey Hinton, que eu falei agora mesmo para vocês? Que ele ganhou o prêmio Nobel de Física ano passado? O Geoffrey Hinton, além dele ter ganhado o prêmio Nobel no ano passado, ele ganhou o ACM Turing Award, né, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, tá? Se não me engano. Tá? E ele é considerado um dos pais da inteligência artificial moderna, tá? E ele era,
né, até uns anos atrás, um evangelista do Google. Então, o que é ser evangelista? É uma pessoa que vai falar para onde que as tecnologias estão indo. Tá? Qual que é o objetivo das tecnologias? Onde que as empresas deveriam investir? Tá? E aí ele pede demissão do Google e fala o seguinte: minha missão de vida, tá, é falar de como que a inteligência artificial, tá, pode ser aplicada e deve ser aplicada. Na semana passada, ele deu uma entrevista para a CNN dos Estados Unidos, tá, e o âncora do jornal pergunta a ele: mas você acredita que a inteligência artificial, tá, ela vai eventualmente destruir o ser humano? É questão existencial. Ele fala assim: eu acredito que isso pode ocorrer. O Geoffrey Hinton, ele fala: eu acredito que eventualmente a inteligência artificial pode destruir o ser humano. E o que é interessante é que já existem experimentos, tá, mostrando que a inteligência artificial, modelos de inteligência artificial, estão boicotando, em certos cenários, seres humanos. Aí o âncora pergunta: e como que a gente pode, então, né, sobreviver a uma tecnologia que, em termos de conhecimento, em termos de ação, ela é muito maior, muito mais capaz que nós, seres humanos, em termos de memória, em termos de capacidade de processamento, etc. Sabe o que ele fala? Tá? Muito interessante. Ele fala: a gente deveria embutir nos modelos de inteligência artificial instinto materno. Ele fala isso. A gente deveria embutir nos modelos de inteligência artificial instinto materno. Qual que é a ideia do instinto materno? Qual que é a ideia? De preservar, de manter, né, os seus filhos, não é isso? Essa é a ideia, né, em todos os... Né, você pega seres humanos, você pega outros mamíferos, etc., eles têm essa ideia de preservar o ser humano, né? Então, ele fala isso, né? Tentar embutir o instinto materno em modelos de inteligência artificial. Tá? Muito bem. Então, a inteligência artificial, né, é a capacidade de um elemento computacional, né? Então, o Omar falou muito de computador, mas, na verdade, a gente está falando de elementos computacionais, né? Isso aqui é um elemento computacional, né? O seu celular é um elemento computacional, isto aqui é um elemento computacional, né? Wi-Fi, projetor, tudo isso são elementos computacionais, né? De executar tarefas comumente associadas a nós, seres humanos, né? Então, são entidades inteligentes criadas por nós, capazes de executar tarefas, capazes de pensar e agir racionalmente, né? Então, quando a gente olha da inteligência artificial e a inteligência humana, né, acaba que é inevitável que hajam comparações, tá? E esse confronto é intrínseco à história da IA, né? Então, desde que a gente tem visto, né, o surgimento da IA, e sempre foi, né, o teste de Turing, né, que já foi, né, quebrado algumas vezes por modelos de IA, tinha como objetivo isso, identificar se uma pessoa do outro lado era uma máquina, se uma entidade do outro lado, né, na outra ponta, era uma máquina ou não, né? Essa é uma definição imprecisa e controversa, né? E um ponto extremamente importante, o que a gente chama de consciência, continua sendo um dos principais elementos que a IA parece não ter ainda, né? Então, essa questão da comparação de fato tem várias questões éticas sobre o uso, né, propósito, regulamentação, né? Então,
IA é uma tecnologia extremamente disruptiva, que tem o potencial de alterar profundamente o mundo, mas o ponto importante é isso, né? Quem tem que estar no controle dessas mudanças? Somos nós que temos que estar no controle disso. E aí a gente entra na parte de IA responsável. Tá certo? Bom, mudando aqui para a segunda parte, falar de algoritmos, né? Vocês vão entender por que eu vou falar de algoritmos, né? A gente vê um mar calmo, né? Até recentemente, muito recentemente, tá? A pergunta é, como tem sido a navegação do homem nesses últimos 12 mil anos? Ou seja, desde que começa a agricultura, tá, que estima-se que foi há 12 mil anos atrás, como que está sendo essa evolução do homem? Essa evolução ela tem ocorrido com algoritmos. Tá? E algoritmos, então, tem sido o grande motor da evolução humana. Então, a pergunta é, por que isso foi, é e continuará a ser importante? Né? Então, pensar algoritmicamente pode ter sido o diferencial que permitiu a nós não apenas sobreviver, mas prosperar, evoluir culturalmente de forma muito rápida e chegarmos aos dias de hoje. Então, inteligência artificial ela é baseada em algoritmos. Tá certo? Talvez o primeiro e mais importante algoritmo de 12 mil anos atrás, né, que foi o desenvolvimento da agricultura, basicamente foi um algoritmo complexo. Né? Então, os homens, né, que haviam, né, os Homo sapiens lá de 12 mil anos atrás, eles começaram a observar padrões sazonais, luas, sol, etc. Começaram a preparar o solo, plantar sementes em determinados momentos, molhar, proteger das pragas, colher quando maduro, armazenar para o inverno. E esse algoritmo agrícola permitiu o surgimento das primeiras civilizações. Isso é que permitiu, essa ideia é que permitiu o surgimento das primeiras civilizações. Isso é um algoritmo. Tá? Aí você olha para o Euclides, né, 300 anos antes de Cristo, né? Possivelmente é o primeiro algoritmo formalmente descrito na história para encontrar o máximo divisor comum de dois números inteiros positivos. Ele é elegante na simplicidade e é um algoritmo que a gente ensina até hoje, tá? Baseada na subtração. Se você tem dois números, né, inteiros positivos, enquanto A é diferente de B, se o A é maior do que B, então se você subtrai de A o valor de B, se é o contrário, você subtrai de B o valor de A, tá? Você entra nesse loop até que os números sejam diferentes. Então você pega aqui 48 e 18, né? 48 é maior do que 18, você subtrai 18 de A, vira 30. 30 é maior do que 18, você subtrai 18 de 30, sobra 12. 18 é maior do que 12, você subtrai 12 de 18, sobra 6. 12 é maior do que 6, né? Então se você subtrai 6 de 12, você tem 6 e 6. Então você tem agora A igual a B, e você retorna o máximo divisor comum, que é 6. Euclides propôs esse algoritmo tipicamente 300 anos antes de Cristo. Tá? E se a gente olha hoje, algoritmos, a gente tem vários outros tipos de algoritmos, né? Eu pulei uma história aí de algoritmos, mas você tem algoritmos de busca, por exemplo, o algoritmo de PageRank, né? Google, né? Que mudou como processamos informação, algoritmos de recomendação. Olha as questões que aparecem aqui, envolvidos Netflix, Spotify, redes sociais, né? Você deixa o seu celular aí na mesa, começa a falar sobre viagens, daí a pouco você está recebendo mensagens sobre recomendação de viagem. É isso que está acontecendo. Algoritmos de trading, né? Mais de 70% das transações financeiras feitas hoje no mundo são feitas por algoritmos que essencialmente controlam a economia global. Tá? Então, quando a gente fala de algoritmos,
né? É isso. Desde que a gente se entende por gente, nós temos projetados algoritmos para tudo em todas as áreas. É isso que a gente tem feito, tá? Então, algoritmos são a ponte para o futuro, não tem a menor dúvida, tá? Uma provocação. O seu algoritmo de direção em ação. Você está dirigindo um carro. Você distrai, pega o celular para ver uma mensagem, né? A coisa que muita gente faz, né, ao estar dirigindo. Você atropela e mata uma pessoa. Tá? De quem que é a culpa? De quem que é a culpa? Tem alguma dúvida de quem que é a culpa? Tem alguma dúvida? Não tem, né? Muito bem. Você tem um carro autônomo, por exemplo, 1/3 dos carros Uber na cidade de São Francisco são carros autônomos. 1/3 hoje. O que significa isso? Significa que você pede um Uber, se vê um carro autônomo, você entra, não tem motorista, ele vai te levar para algum lugar. Essa é a realidade que a gente está lá. América do Norte, lembram disso que eu falei? Muito bem. Esse veículo atropela e mata uma pessoa. De quem é a culpa? É sua que pediu o Uber e entrou, e aí você estava indo para aquela direção, e justamente naquele momento passou uma pessoa e o carro matou, então a culpa é sua? De quem que é a culpa, hein, gente? De quem que é? Quem que vocês acham que é a culpa? Coisa mais simples. Acabou de ser projetado um hardware de um novo aparelho de tomografia computadorizado. Fazer uma tomografia de melhor qualidade. E você foi contratado para desenvolver o software que vai calcular o nível de radiação em função de vários fatores, tá? Da quantidade de radiação que vai ser emitida para aquela pessoa ali. E você faz o software, faz uns testes, está rodando, compilou, executou, rodou, bacana. Você vai chamar sua mãe e seu pai para ser a primeira pessoa a fazer o primeiro exame de tomografia? Seu irmão, sua irmã, um amigo? Você vai chamar? Quem é que vai chamar aqui? Quem que vai chamar pai e mãe? Fazer o primeiro teste. Ninguém? Você confia? Bacana. Se der errado, de quem que é a culpa? Não vai dar errado? Um vídeo aqui de 30 segundos. Vocês viram o que aconteceu? O que aconteceu foi que, em março de 2018, um carro da Uber, um carro autônomo, é um tipo de... Quando a gente fala de carros autônomos, quando a gente fala de carros e autonomicidade, existem 6 níveis, de 0 a 5. Tá? E tem um tipo de autonomicidade, que é o 3, que você tem que ter um motorista atrás do volante, mas o motorista não precisa agir. Tá certo? Ele não precisa fazer nada. Que é esse caso que aconteceu. Tá? Então, o que aconteceu? Um carro autônomo, né, matou uma mulher, né, no estado do Arizona, né, em março de 2018. Tá certo? De quem que é a culpa?
A culpa é desse motorista que estava distraído? A culpa é do projetista do software que não identificou essa mulher? Se vocês olharem, né, tem alguns sites que mostram ali a quantidade de acidentes causados por carros autônomos, né, desde julho de 2001 até maio de 25, aqui em maio, né, desse ano, aí, março, abril, maio desse ano, quase 100 eventos relacionados, né? Então a pergunta é, como que a gente se prepara para esse tsunami tecnológico que está vindo? A gente tem que dominar o pensamento algorítmico, porque absolutamente tudo é feito com algoritmos, tudo. Inteligência artificial é feita com algoritmos. Os circuitos e tecnologias que o Omar descreveu são algoritmos, né? Então, mostrar aqui rapidamente, né, como que essa evolução ocorreu, né? Se você pega na década de 60, esses eram sistemas, ambientes computacionais que a gente tinha, um computador, né, com mainframe lá, só tinha um operador, as pessoas não chegavam perto, né? Na década de 70 você tinha um centro de processamento de dados, tinha o teleprocessamento, né, uma sala para você acessar o computador remoto. Na década de 80 você tinha os computadores pessoais, né? Na década de 90 internet, depois computação móvel, dispositivos móveis, várias tecnologias que a gente já tem aí, internet das coisas, etc, né? Então, a pergunta é, como temos programado computadores desde o início da computação, que é basicamente, né, a computação comercial, ela surge no início da década de 1950, né, com um computador chamado Univac 1, né? Como que a gente tem programado esses computadores? Tá? Escrevendo programas usando, tipicamente, uma linguagem de montagem ou linguagem de alto nível. Tem aqui alguém que não conhece nenhuma linguagem de alto nível? Todo mundo conhece, já foi exposto a alguma linguagem de alto nível, correto? Não é isso? É isso que vocês estão aprendendo, não é isso? Tá? A questão é, isso tende a acabar. A forma como a gente vai programar dispositivos computacionais tende a mudar, tá, drasticamente. Tá certo? Isso tende a acabar. Qual que é a realidade hoje no Vale do Silício e outros lugares pelo mundo afora? Qual que é a realidade? Tá? Nenhuma empresa do Vale do Silício hoje contrata uma pessoa para começar a desenvolver um software a partir do zero. Isso não existe mais. Isso não existe mais lá. Tá? Em vários outros lugares. Você vai ser contratado, você não vai começar a desenvolver o software a partir do zero. Isso não existe mais, acabou. Essa realidade acabou. Tá? Então, todo desenvolvimento começa a partir de alguma plataforma de IA generativa. Copilot, ChatGPT, Claude, etc, etc, etc. Tá? Então a pergunta é, qual que é o papel desse profissional nesse novo mundo? Eu estou falando desse profissional, eu estou olhando para quem? Eu estou olhando para os profissionais desse novo mundo. Eu estou olhando para os profissionais desse novo mundo. Qual que é o papel de vocês nesse novo mundo, hein, gente? Qual que é o papel de vocês? Muito simples. Saber validar o produto gerado por essas plataformas. Quem é que vai ter que dar o commit, falar, tá? Esse produto gerado por essa plataforma está correto, está válido. Quem é que vai ter que fazer isso? Serão vocês. Tá? Esse é o papel. Tá? E a pergunta é, como que esse profissional vai fazer isso? Como que vocês vão fazer isso, gente?
Você vai pegar lá essa plataforma, pediu para gerar um código, tá? Esse código foi gerado, compilou, executou, aí você fala, implanta e resolve. Tá? Já estou terminando. Tá certo? É isso que vocês vão fazer? É igual o exemplo lá do software, do aparelho de tomografia computadorizado, que você gerou, compilou, executou, deu certo, e fala, é isso? Tá? Então, novamente, como que vocês se preparam para esse tsunami tecnológico? A única forma, gente, a única forma é isso aqui, tendo uma sólida formação de computação, incluindo desenvolvimento de software. É a única forma de vocês, tá, se prepararem para esse mundo. É a única forma. E para finalizar sobre o futuro, foi publicado na Communications da ACM, deste mês agora, de agosto, né, um artigo chamado, né, Organization Lobotomy. Né? Isso, Lobotomy, é um jogo eletrônico de simulação de gerenciamento estratégico, né, desenvolvido e publicado por um estúdio sul-coreano, tá, para Windows. Ele modela uma distopia futurística e o jogo acompanha gestão e operações de empresas de energia que obtém energia de entidades estranhas e perigosas, né, com várias anormalidades. Tá? Esse é um jogo que, na hora que você lê a descrição, você fala assim, mas tem alguém que joga isso? Tem gente que joga isso. Tá? Né? E esse programa, ele tem um objetivo diferente. Tá? Não é sobre roubar, tá? Mas causar um caos. Né? Então, ele ataca a fraqueza das pessoas, especialmente aquelas que estão no poder. Né? Então, esse jogo, esse programa, ele tem esse objetivo, tá? E isso que é o que ele está fazendo. A pergunta é, então, no mundo com IA, o que as escolas precisam ensinar? É isso aqui? É essa a realidade que vocês estão vendo aqui? Youtuber Felca, né? É isso aqui que a gente precisa ensinar? Em junho, agora, tem 2 meses, o MIT soltou um relatório onde ele fez um trabalho onde ele observou o comportamento cerebral de pessoas usando ChatGPT. Então ele pegou pessoas usando ChatGPT, tá, e fez isso. Tá, e apresentou um relatório. E os relatórios são alarmantes. Tá? São alarmantes porque, na hora que eles começaram a ver as pessoas que usavam ChatGPT simplesmente fazendo dessa forma, elas não conseguiam realmente exercitar as suas atividades cognitivas. Tá? E aí cai nesse caso. Nós estamos vivendo uma geração que, pela primeira vez, os filhos têm um QI inferior dos pais. Olha que coisa impressionante. As gerações que estão vindo com, né, quando você olha do ponto de vista de comportamento, né, essas pessoas têm um QI inferior dos pais. E isso é a primeira vez que ocorre na história da humanidade. É a primeira vez. Então, como que a gente se prepara para isso? Primeiro, a gente tem que ler para conhecer o ser humano. Então, ler romances, obras, né? Esse é um debate que os filósofos fazem desde que nos entendemos por gente. A gente tem que cuidar das questões éticas e morais de todas as tecnologias, senão a gente vai ser engolido por elas. Lembra do
o instinto materno que o Geoffrey Hinton sugeriu, é isso que a gente tem que fazer. Então, obrigado, gente. É isso que eu falo. Muito bem. Obrigado, professor Loureiro. Gente, para as perguntas, o QR Code está... O QR Code está com problema. Quando vocês acessam o QR Code, vai cair tipo num modo de leitura. E aí vocês só vão na engrenagem e vai para Copy Join Link. Aí vocês colam o link no navegador, aí vocês conseguem fazer as perguntas, tá? A gente tem uma pergunta. O senhor acha que o mercado de tech começará a tratar o diploma específico na área, exemplo, computação, SI, como pré-requisito para vagas? Se sim, quanto tempo até isso? Não, eu acho que o mercado vai continuar procurando pessoas pela competência. Isso é o que move o mercado. É a competência, a capacidade técnica, independentemente do que você tenha feito. Tá? Esse é o ponto que tem prevalecido há muito tempo. Por isso que eu falei, né? Essa formação de qualidade é o que vai ser o diferencial. Como o senhor acha que a revolução que surge da IA se difere das outras revoluções tecnológicas do passado? Ou o senhor acha que não se difere? Difere totalmente, né? Foi o que eu falei, né? Que é a primeira tecnologia que, não é a primeira, né? Mas é uma tecnologia que tem o poder de ter uma relação com o ser humano completamente diferente de todas as outras tecnologias, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui o link para a entrevista do Geoffrey Hinton, da CNN, mas se vocês procurarem aí, né, Google, né, Geoffrey Hinton, CNN, né, uma entrevista aí da semana passada, vocês vão ver ele falando sobre isso. Então, é uma tecnologia completamente diferente, né? E eu espero que vocês vejam que ela é completamente diferente, e isso é para assustar mesmo, tá? Porque se vocês não assustam, se vocês não percebem o papel disso, tá? Vocês acham que é mais do mesmo, aí tem alguma coisa muito errada. No meio de tantas opções, como escolher um caminho para seguir? Filosófico. Pois é. É você ser feliz, vai ser feliz. Fazer as coisas que você gosta, fazer as coisas que você acredita, né? É uma área que você pode trabalhar em tantos segmentos, né? Você pode usar, por exemplo, desde IA para educação, IA para meio ambiente, negócios, empreendedorismo, né? Business, né? Tem muitas oportunidades. Isso é uma coisa muito interessante. É aquilo que eu disse, né? É uma tecnologia que ela afeta absolutamente tudo do ser humano. Não existe absolutamente nada que ficou do lado de fora. Com as novas tecnologias, o senhor acha que os dilemas éticos, morais, se tornaram mais difíceis ou apenas mais frequentes? As duas coisas, mais difíceis e mais frequentes, né? O MIT tem um site sobre esses dilemas éticos, né? E um dos primeiros dilemas que ele coloca lá é: você está num carro, um dilema ético, né? Moral, né? Dilema moral. Você está num carro e vai ter que atropelar ou um velhinho que está atravessando ou uma criança que está no passeio, né? Quem que você vai atropelar? Tá? Esse é o tipo de decisão que um algoritmo de IA teria que eventualmente tomar quando ele percebe que o elemento no qual ele se encontra, um carro, ele não vai conseguir parar a tempo. Ele não vai conseguir parar a tempo, então qual a decisão que eu tomo? Eu vou para um lado ou eu vou para o outro? Há meios exemplos. Como manter a ética em mente com
melhorias incrementais de pesquisas e trabalho. Não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas quando a gente faz qualquer trabalho, seja inovador, seja incremental, né, a gente tem que sempre preocupar, né, a base tem que ser a mesma, né, tem que ser questões éticas, morais, que a gente tem que se tratar delas, né, não tem jeito. Não é pelo fato de ser incremental que é menos. Né. Transformers e DNN aprende de forma que nós humanos não conseguimos entender, baixa explicabilidade. Como revisar o que não compreendemos? Muito simples, fazendo mais pesquisa. Tá? A gente não entende porque a gente não foi capaz de mostrar como que isso funciona. Né? Você olha para a física, existem vários... Né? Por que o universo está em expansão? O que existe, tá? Supostamente? Existe lá uma matéria negra, é supostamente o que existe. Isso supostamente explicaria vários fenômenos. Tá? Mas isso já foi provado? Que a matéria negra existe? Não. É fazendo mais pesquisa, não tem jeito. Gostaria de agradecer mais uma vez o professor Loureiro com a salva de palmas. Obrigado. Yeah.